eu já vi muitos profissionais do esporte dizendo assim, a minha cidade é muito pequena, não dá para cobrar. A minha cidade, eles só fazem esporte da prefeitura, esporte público, porque se a gente fizer e cobrar, eles não vão fazer. Mas essas questões estão mais na nossa cabeça do que eles. Eu vou te contar uma história. Durante a pandemia, eu fazia consultoria com um professor de uma escola, de uma cidade de 30 mil habitantes. Cara, 2020, final de 2019 isso. E ele me contou o que aconteceu. A gente estava conversando e a gente falando as coisas, todo mundo parado, no pior momento, todo mundo parado. Na cidade dele tinha uma escola de bandeira, uma escola grande de futebol. Ele trabalhava com futebol e futsal. E aí parou tudo. Essa escola grande também parou. Só que esse professor, cara, ele estava precisando de grana, estava todo mundo ferrado naquela época. E ele estava nos grupos da cidade, do WhatsApp. E num grupo do WhatsApp, ele ouviu alguns pais reclamando da situação, dizendo, pô, não estava aguentando a situação com os filhos em casa, estava difícil, que se esses pais tivessem uma atividade, nem que fosse ir na casa deles lá, os pais faziam. Ele ouviu aquilo num grupo do WhatsApp e ele ofereceu para os pais. Ele criou um nome, chamou de Personal Soccer X e foi oferecer. Sabe o que aconteceu, cara? Ele lotou, ele teve um monte de gente, começou a atender no meio da pandemia, começou a atender um monte de gente. E aí, o que aconteceu? Ele atendeu 2 alunos que eram de um projeto social. Uma cidade de 20 e poucos mil habitantes. Acho que 30 mil. 2 alunos pagavam R$ 150 por mês para ele, e esses alunos não eram deles, eram de um projeto social da prefeitura. Ou seja, eram alunos que não tinham dinheiro para pagar. Sabe a conclusão que nós tiramos? Que esse negócio de a gente falar assim, pô, cara, como é que nós vamos mudar a cultura? Está mais na nossa cabeça do que na cabeça deles. O que nós temos que fazer, é muito importante se entender a teoria do conceito a diferença entre preço e valor, porque o que vai diferenciar você de oferecer um serviço social e de oferecer um serviço pago e caro é o que você oferece. É você entender o teu público e escolher o teu público ideal. Você precisa oferecer atividade esportiva para o público que está disposto a pagar por ela. Tá? E então, assim, tem um público disposto a pagar por atividade esportiva. O público que quer ser jogador de verdade, ele quer pagar. Ele quer pagar por isso e ele quer pagar para fazer avaliação, ele quer pagar por um trabalho técnico específico do esporte. Ele está disposto, desde que ele perceba valor, desde que ele e a família dele percebam valor. Aí que entra a questão. O público competitivo percebe valor numa coisa. O público não competitivo percebe valor em outra coisa. Por isso que o Paulo falou que não dá para forçar muito que ele perde os alunos. Porque aquele público não é competitivo. O público competitivo quer ser exigido cada vez mais. Esse que quer ser atleta de verdade, tem perfil competitivo, ele quer ser exigido cada vez mais. O público não competitivo não quer ser exigido num nível muito alto. Você vai ter que buscar outros resultados para mostrar, muitas vezes ligado a questões afetivas, emocionais,